Olá, meus amigos que acompanham as crônicas de Rogério Taíde, os nossos estudos também. Vejam que interessante. Que interessante essa pergunta. Será a reencarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a elas? É uma pergunta. Uma pergunta. Então vejam a resposta dos espíritos. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária, pois somente no mundo material eles conseguem cumprir determinadas tarefas, cuja execução Deus confia aos que reencarnam. Para os espíritos, isso é necessário, pois a atividade que eles têm que desempenhar ajuda-os a desenvolver a sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo e bom, considera igualmente todos os seus filhos. E é por isso que Ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência. E qualquer preferência seria o quê? Uma injustiça. A encarnação é por todos e é para todos os espíritos, apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus impõe para aqueles que estão no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. E a encarnação é um castigo? Aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente e com menos aflição os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam o seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de se reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo para eles. Mas não é um castigo, é a necessidade de se reencarnar para melhorar. Vejam, meus amigos e minhas amigas, uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até ela. E essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldades. Já o estudante negligente, preguiçoso, se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo,
mas da obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim tem sido com o homem aqui na terra. Para o espírito do selvagem, que está no início de sua vida espiritual, a encarnação é para ele um meio de desenvolver sua inteligência. Já para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústias, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele vai prolongando sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral. Este pode, além de encurtar a duração da encarnação material, vencer mais rapidamente os estágios intermediários que o separam dos mundos inferiores. Vejam essa pergunta. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? E os espíritos respondem: essa situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado, mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ser um objetivo útil. Qual seria então a finalidade das encarnações de curta duração? No caso das crianças que morrem em pouca idade. Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si nem para os outros. Deus, vejam, Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, Ele quer que os mesmos espíritos se reencontrem e tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si. Sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores, Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual. E através da reencarnação apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então vejam que interessante as explicações que o Espiritismo traz para tirar dúvidas que ainda existem entre os religiosos. Vejamos agora a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas aonde? Na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito.
Então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns sofrem mais do que os outros? Porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil, meus irmãos, de compreender, é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre os viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus. É muito difícil ver as pessoas boas sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, extrema paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Meus amigos, minhas amigas, desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo e bom, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus Cristo, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens.